Bom, se vocês querem essa segunda parte de a avaliação geral do ambiente do paciente, do histórico do caso, é pequena, e aí eu ia parar a partir do relato, quando ele fala assim, ao qual deu o nome de Ainda na Primeira Granja. Aí vem todos o relato que Freud consegue colher. Continuando na página 30. Achava que deviam ter saído dessa granja na época em que tinha 5 anos de idade. Nota. O paciente provavelmente tinha em mente a granja na qual a família vivia a maior parte do ano, conferi na página 28. Algum tempo após as 2 primeiras propriedades haverem sido vendidas, a família comprou uma outra, segundo informação de Freud aos tradutores, conferi na página 117. Continua Freud. Assim recordava ele que havia sofrido um medo que sua irmã explorava como um propósito de atormentá-lo. Havia um determinado livro de figuras no qual estava representado um lobo de pé, dando largas passadas. Sempre que punha os olhos nessa figura, começava a gritar como um louco, que tinha medo de que o lobo viesse e o comesse. A irmã, no entanto, sempre dava um jeito de obrigá-lo a ver a imagem e deleitava-se com o seu horror. Entretanto, ele se amedrontava também com outros animais grandes e pequenos. Certa vez estava correndo atrás de uma grande e bonita borboleta com asas listradas de amarelo e acabando em ponta na esperança de apanhá-la. Era, sem dúvida, uma rabo de andorinha. É o nome que se dá para essa borboleta. Aqui no início da sessão 8 adiante, as edições anteriores de nós diziam almirante, em vez de asa de andorinha. De repente, foi tomado de um terrível medo da criatura e, aos gritos, desistiu da caçada. Também sentia medo e repugnância dos besouros e das lagartas. Ainda assim, conseguiu lembrar-se de que, nessa mesma época, costumava atormentar os besouros e cortar as lagartas em pedaços. Também os cavalos despertavam nele um estranho sentimento. Se alguém batia num cavalo, ele começava a gritar, e certa vez foi obrigado a sair de um circo por causa disso. Em outras ocasiões, ele próprio gostava de bater em cavalos. Se esses tipos contraditórios de atitude em relação aos animais operaram, na verdade, simultaneamente ou não, se uma atitude substituiu a outra, mas se assim foi, quando e em que ordem, e todas essas perguntas, sua memória não oferecia uma resposta decisiva. Também não sabia dizer se o período de rebeldia foi substituído por uma fase de doença ou se persistiu através desta. Mas, em todo caso, suas afirmações que se seguem justificam a suposição de que, durante esses anos da sua infância, passou por um ataque de neurose obsessiva facilmente reconhecível. Relatou como, durante um longo período, ele foi muito devoto. Antes de dormir, era obrigado a rezar muito tempo e a fazer, em uma série interminável, o sinal da cruz. Também à tarde costumava fazer uma ronda por todas as imagens sagradas penduradas na sala, levando consigo uma cadeira sobre a qual subia para beijar piamente cada uma delas. O que era totalmente distoante desse cerimonial devoto, ou, por outro lado, talvez fosse bastante coerente, é que se recordasse de certos pensamentos, determinadas blasfêmias, que lhe vinham à cabeça como uma inspiração do diabo. Era obrigado a pensar Deus suíno ou Deus merda. Certa vez, em viagem para uma estância de repouso na Alemanha, foi atormentado pela obsessão de ter que pensar na Santíssima Trindade sempre que via 3 montes de esterco de cavalo ou qualquer outro excremento na estrada. Nessa época, costumava executar outra cerimônia peculiar quando via pessoas nas quais sentia pena, como mendigos
aleijados ou gente muito velha. Respirava soltando o ar ruidosamente para que não ficasse como eles, e em determinadas circunstâncias tinha que inspirar vigorosamente. Presumi naturalmente que esses sintomas óbvios de uma neurose obsessiva pertenciam a um período e estágio de desenvolvimento algo posterior aos sinais de ansiedade e à fase de maltratar os animais. Os anos mais maduros do paciente foram marcados por uma relação bastante insatisfatória com o pai, que depois de repetidos ataques de depressão, não conseguia mais ocultar os aspectos patológicos de seu caráter. Nos primeiros anos da infância do paciente, essa relação havia sido muito afetiva e a recordação dela conservou em sua memória. O pai gostava muito do menino, gostava de brincar com ele. Este se sentia orgulhoso do pai, dizia sempre que gostaria de ser um cavalheiro como ele. A babá disse-lhe que a irmã era a criança da sua mãe, mas ele era a do pai. E isso agradou-lhe bastante. Nos últimos anos da infância, no entanto, houve um estranhamento entre ele e o pai. Este mostrava uma inequívoca preferência pela irmã e por isso sentiu-se muito desprezado. Mais tarde, o medo ao pai tornou-se o fator dominante. Todos os fenômenos que o paciente associava com a fase da vida que começou com a sua desobediência desapareceram por volta dos 8 anos. Não desapareceram de uma vez e ocasionalmente reapareceram. Não desapareceram de uma vez e ocasionalmente reapareciam, mas finalmente cederam na opinião do paciente diante da influência dos mestres e tutores que tomaram o lugar das mulheres que até então haviam cuidado dele. Antigamente os meninos tinham os tutores que iam em casa ensinar e tudo. Aqui, pois, em seu mais breve esboço, os meninos ricos, é o caso dele, estão os enigmas para os quais a psicanálise teria que achar uma solução. Qual foi a origem da súbita mudança no caráter do menino? Qual era o significado de sua fobia e das suas perversidades? Como chegou a uma devoção obsessiva? E como se interrelacionavam todos estes fenômenos. Lembrarei, uma vez mais, o fato de que o nosso trabalho terapêutico dizia respeito a uma doença neurótica subsequente e recente, e só se poderiam esclarecer esses problemas anteriores quando o curso da análise deixasse o presente por algum tempo e nos forçasse a fazer um detour, uma volta, pelo período pré-histórico da infância. Aqui Freud interrompe e acaba a segunda parte e vai depois para a terceira, que é a sedução e suas consequências imediatas. Então, paramos aqui.